Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, em 1º de maio, dia do trabalho, chegando com mais uma live aqui no nosso Link Esporte Clube. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de deixar um like para a gente aí na transmissão e, é claro, também de compartilhar a nossa live, o Link Esporte Clube, com as suas redes sociais, tá bom? Manda o link do Link Esporte Clube para suas redes sociais, traz mais gente para resenhar conosco, para falar sobre futebol. Nesta quarta-feira, o nosso destaque vai ser a Copa do Brasil. Copa do Brasil que iniciou a terceira fase nesta terça-feira e hoje nós temos mais jogos a serem realizados pela competição. E vamos falar sobre a Copa do Brasil com os nossos companheiros de todos os dias, a Aline Bravo e também o Enio Ricanello, que estão por aqui neste feriadão de Dia do Trabalhador. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Boa tarde, Frank. Uma boa tarde para você, para o Enio, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Pois é, Copa do Brasil, jogos importantes, terceira fase, aí primeiro jogo da terceira fase vai acontecer muitas partidas importantes. Hoje a gente vai debater um pouco sobre isso, né? É aquela competição que todo mundo gosta, porque é um dinheirinho a mais, uma competição democrática. Então, acho que dificilmente acontece uma grande zebra nessa fase aí da Copa do Brasil, mas são jogos que vale a pena assistir, porque tem um time ou outro que às vezes a gente não tem tanto contato, né, Frank? É verdade. E às vezes a audiência do futebol acaba abraçando esses clubes menores que vão Sim. aparecendo na Copa do Brasil, né? Lembra do 15 de Campo Bom, seu Enio? Ô, coisa boa, Não lembra, né? não lembro. É, Mas lembro esse- da Luverdense. Não, mas o 15 de Campo Bom É. trouxe, não sei se isso é bom ou ruim, mas foi a partir do 15 de Campo Bom que o trabalho de Mano Menezes passou a ser notado pelo futebol brasileiro. Ele conduziu a equipe de Campo Bom até as semifinais da Copa do Brasil de 2004, perdeu para o Santo André na época, que bateu campeão lá contra o Flamengo. Foi uma das novidades. E naquele tempo, em 2004, a gente não tinha ainda a Copa do Brasil nos moldes que ela é hoje, com os clubes da Libertadores entrando nas fases subsequentes. Naquela ocasião, naqueles anos, naquele período, os clubes da Libertadores não participavam da Copa do Brasil. Inclusive, eles voltaram a participar, e vou falar isso com muita tranquilidade, para impedir que zebras como Santo André, Paulista, voltassem a acontecer na Copa do Brasil. Não para reduzir as chances dos clubes pequenos, né? Mas sem os grandes que estavam na Libertadores, obviamente, essas chances para os menores eram maiores. Né, seu Enio? Até porque hoje nós temos um G6 no Campeonato Brasileiro, então a quantidade de representantes do Brasil na Libertadores cresceu exponencialmente nos últimos anos e é natural que a Copa do Brasil queira reaver esses representantes do Brasil na Copa Libertadores, até para dar mais qualidade para a Copa, que é natural que aconteça, né? Mas uma Copa para lá de democrática nesse 1º de maio, né, Dia do Trabalho e o Trabalhador, melhor dizendo, e um dia para a gente ficar ligado na tela da TV ali no início da tarde, já parando no outro dia na quinta-feira, né, Frank? É isso aí, são muitos jogos nesta quarta-feira e pegando esse embalo aí de Copa do Brasil, você se lembra de grandes zebras, fora Paulista e Santo André, campeões da competição? O Juventude foi finalista, Sim. né? Com o Valmir Lourus como treinador. Mas foi uma grande zebra na época? Na época sim, acho que ninguém esperava na época que o Juventude chegasse, né? Bom, o Flamengo conquistou algumas vezes polêmico, uma vez com o Figueirense, né, chegando à decisão, verdade, com verdade. o Mário Sérgio como treinador, finado Mário Figueirense Sérgio. que desapareceu do mapa, né, nacional, É. que é uma equipe que era muito tradicional e acabou Sabe quem nos é o deixando. diretor de futebol do Figueirense? Quem? Marco Aurélio Cunha. Sério? Está lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Ele já trabalhou no Avaí, né? E agora está tentando recuperar a equipe do Figueirense também. E realmente, um clube como o Figueirense, por exemplo, acaba fazendo falta aí nas Sim. divisões principais do futebol brasileiro, pelo menos Série A, Série B, né? O Figueirense agora na Série C do Campeonato Nacional, né? E não conseguiu vaga para a Copa do Brasil, como outro time importante do futebol brasileiro não conseguiu vaga para a Copa do Brasil, caso do Santos Futebol Clube da próxima temporada também. É isso, e tem clube correndo o risco de ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem. O Corinthians não tem vaga garantida Exatamente. ainda. Ou garante Pelo Campeonato pelo Brasileiro. Brasileiro,
né? Pelo ranqueamento, ou vai ter que vencer a Copa desse ano para estar na Copa do ano que vem, né? Porque pela Sul-Americana não dá, pela Sul-Americana ele pode chegar na Libertadores, né? Mas aí eu não sei com relação à Copa do Brasil. E pelo ranqueamento do Campeonato Paulista está atrás de outros clubes que ficaram à frente na classificação do Paulistão. Vamos dar uma conferida nos jogos desta quarta-feira e aí a gente, uma expressão que a Aline adora, vamos esmiuçar os jogos que serão disputados nessa Tá querendo me chamar de... Não, é uma expressão que você usa que eu acho legal, De... Culta, né? Uma pessoa culta. A Aline, a gente elogia, ela fica brava. Pô, cheio de... Não, é que esse elogio... É rica de palavras, rica de termos, elogio- que isso? Esse elogio foi meio... Não sei se é um elogio ou uma zoação, entendeu? Belmonte. É, um elogio, assim, esmiuçar, uma jovem de 84 anos, mas tá... Você acha que é uma expressão Velha. assim? Então, demodê? Ela se entregou agora, hein? Ela se É que às entregou. vezes eu uso algumas coisas que pra eu... mim tá ok, né, velho? Não, é que eu uso algumas sei lá, palavras que não são tão usuais. Às vezes aí eu falo, putz, o que eu tô falando aqui? Tem que falar... Uma vez eu tava com a minha namorada, primeiro ano da faculdade. Ah. Beatriz, beijo pra Bia. Minha ex-namorada agora. Né? Gosto muito dela, Beatriz. Esse é o namoro na TV. Não, eu vou te falar, eu acho que tem alguém que não superou isso aqui. Mas Não, ela é muito minha amiga Você fica ainda. falando, relembrando. Alô, Bia! Ela é muito minha amiga, Beatriz. Como é aquela música lá que fez tudo que não podia, ligou pra ex lá, que nem Não. lembra. Mas tá tudo certo. Faça É pior que ligar, ele mandou um recado ao vivo pra ex do pô. programa. Não, mas, cara, tem que Veio ter um recado. maturidade, pô. Ex se Relacionamento fosse acabou, bom, né? mas Ex se fosse bom. Não seria esse. Aí você tem um ponto. Viu, a gente Bia? tava Falou e- conversando. Eu acho que ele nunca tá querendo esse ex aí. Deixa eu Ei, terminar de Bia. falar, rapaz. Tô aqui falando de língua portuguesa. Vocês estão indo para outro Aí, lado. Bia, agora ele quer falar de Veio língua. falar da ex. minha Aqui ex no mesmo, a programa Bia, e a pô. gente não pode nem zoar, né? Minha ex mesmo. Gente, Inclusive saudades, eu né? utilizei... Não, um abraço pra Beatriz. Eu vou falar, não, aí fica feio, né, pô? Mandei um abraço pra ela, falando que não. Utilizei a palavra filão. Falei, é um filão que ele pode apostar. Ela olhou pra mim e falou, nossa, você tem 95 anos pra utilizar filão? Um mês de namoro. Eu falei, eu acho que não vou mais usar esse. Deu ruim. Cortei. Eu Cortei esse termo. superei. Ô, Bia, mas olha, eu vou falar um namoro de um mês e que marca tanto. Você deve ser uma pessoa muito especial, Bia. Não, Parabéns. tinha um mês de namoro, foi quase um ano, Beatriz. Como é aquela música? Superei. Ontem foi a despedida. Brincadeira, vai. Bora lá. Fala aí dos... Eu nem sei qual música ela tá cantando, rapaz. Tô falando dos jogos da Copa do Brasil. Que forte. Tá assim, ele falou assim, do nada ele foi lá para um pensamento antigo. Primeiro ano de faculdade. Tudo bem, Coisa tudo bem. maravilhosa. Sampaio Correia e Fluminense, é o primeiro jogo aí das 4 da tarde, daqui a pouquinho, portanto. Né? A sessão da tarde da Copa do Brasil desta quarta-feira, isso começando aí. com Sampaio Correia e Fluminense. Se o Sampaio Correia assistir o jogo contra o Corinthians, o pessoal deve estar animado. Ah, sim, né? Porque Gente, caminho a gente tem. marca alto. Putz. O caminho a gente tem mais ou menos, né? Porque daí tem que ter jogador que supra sim. também. Encontrar o lugar, né? O furo ali dentro do Fluminense, aquelas saídas de bola que não estavam dando muito certo. E aí eu não sei se o Sampaio Corrêa tem essa qualidade de jogadores. Eu acho que o Fluminense ainda é favorito. Não, pra mim é favoritaço, né? Mas tem aquela história. O Fluminense, às vezes, se complica de graça nos jogos, né? Porque, tudo bem, o Sampaio Corrêa é um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Mas não tem gente tonta também do outro lado. Não fica jogando sempre na sorte, aquela posse de bola na entrada da grande área, na entrada da pequena área, voltando sempre pro goleiro. Uma estratégia suicida. No final de semana, o jogo do Fluminense contra o Corinthians é coisa de time suicida. Porque você erra uma vez, você fala, vamos parar aqui, né? Vamos aprender com o erro. Mas uma hora não é possível. A gente treina isso sempre, mas não tá dando certo. Então para de fazer. Faz no próximo jogo. Testa mais. Treina mais. Abre mão da ideia, sabe? Não é possível. Uma coisa que não conversa com a realidade. Olha, Será que o Fluminense vai com o elenco totalmente titular aí pra esse Acho que jogo? não, Acho né? que não, deve ter Mu- questão, né? Vamos essa ver é uma muito disso, né? questão, Essa é uma questão para esse primeiro jogo da fase. Mas vejam bem,
vocês se lembram do Pimentinha, né? Que foi o destaque aí de uma Copa do Brasil anos anteriores, né? Pelo nome, pelo que o nome sugere, né? Um cara que, pô, deve colocar uma pimenta no jogo. É ardido. É ardido e tal. O Pimentinha tá lá no Sampaio Corrêa, é a atração para daqui a pouquinho. A gente sabe se ele vai jogar? Não sei, mas ele tá lá no elenco. Agora, pasmem e preparem para segurar o queixo. Por quê? Porque o lateral esquerdo do Sampaio Corrêa é o Cortez. Cortez, Sim. ex-Botafogo, ex-São Paulo, ex-Grêmio. Tá lá. Na Série C do Corrêa. Campeonato Brasileiro. Na Segurou o Série C. queixo, Aline. Ah, ela segurou. Segurou o queixo. Segurou. que é? Ela não conseguiu segurar. Não, é porque eu acabei de perceber o mico que eu paguei aqui no ar. Que eu cantei uma música que não tem nada a ver. Porque não é eu Então. superei, é eu sosseguei. Aí eu falei, o que eu tava cantando? Eu superei, não é nem assim. Continuar falando dos jogos da Copa. Desculpa, Sinal que tá todo mundo ligado na Copa do Brasil. Isso é, o dia do trabalhador é assim, gente. Tem vamos feriado, trabalhar. nós estamos aqui. E o Felipe é o goleiro da equipe do Sampaio Corrêa. O Felipe é aquele Aquele mesmo ex-Flamengo, Flamengo, ex-Corinthians, ex-Bragantino. Exatamente. Né? Brilhou naquele Campeonato Paulista, depois foi pro Corinthians, né? Passagem pelo Flamengo. Jogador ardido, esse é Pimentinha, hein? Esse é Pimentinha. Esse é Quem é Pimentinha. mais Pimentinha? É, Ele ou o Pimentinha? Ele gosta, é igual o Gabigol, ele gosta de uma polêmica, rapaz. Não entra em dividida pra perder. O Felipe é... Complicado. E não que ele tenha sido o herói, né, da classificação aí, a próxima fase, mas eu lembro na classificação Mas do... é um bom goleiro, tá? É um bom goleiro. Não sei como é que ele tá agora. Quantos anos deve ter o Felipe? Ah, um Goleiro. tantão, né? Um Vou pegar tantão. aqui a informação pra Mas você. e de chute? A gente vai palpitar aqui ou... Deixa eu ver Bem se forte? tem um link aqui. Eu vou com pegar, a eu já idade peguei dele. já. Ah, o É, Felipe, 84, em 1984. 84. Ele é de 40 anos. Não, a cara do Enio. O quê? 84. 40 anos completos, né? Ele meteu essa mesmo? É, isso aí. Felipe vem a pé aqui nos estúdios pra bater em você, hein? Felipe de 84? Vem mesmo. Não, acho que não. Se ele tivesse 84, dificilmente ele viria, né? Olha só, podemos gente. palpitar, é claro, para Sampaio Corrêa e Flusão, né? Como a gente não sabe se nós teremos titulares ou não do Esse que é o Fluminense, problema, né? Não dá pra saber se vai com mistão ou com o time... Mas eu acho que o segundo time do Fluminense ainda é muito superior ao do o Sampaio Sampaio Corrêa, né? Corrêa. acho que permanece o favoritismo, né? Mas eu tenho aqui Perde as minhas desconfianças. Perde aquele carinho de favoritaço que a gente sempre gosta de colocar aqui no Link Sport Clube, mas é muito favorito diante do Sampaio Corrêa. Mesmo jogando fora de O casa, jogo vai ser no Kleber Andrade, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Olha aí. contra Mais o essa Sampaio. também. Mas eu acho que dá 2-0 Fluminense, vai? Ou 2-1, Pimentinha. 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 Eu vou de 2-0 pro Flu. Sem pimentinha, aí é sem pimentinha. Sem pimentinha. Tá bom, 2-0 é um bom resultado. Eu tô nessa também. Vamos lá. E amanhã a gente dá uma olhadinha se a gente acertou. Isso, não vou marcar não, hein? Não, mas aqui Mas tem é a porque prova, A tá Mari, no a vídeo. Mari já tá Ah, e a ali, gente ó. se- a Tô gente vendo a Mari sempre daqui, ó, Ela tá anotando. anotando e a prova tá no É. vídeo. E a Então, gente tá tudo sempre certo. confere, né? Tá sempre direitinho. Tem que fazer uma classificação, né? Eu vou estar na lanterna com todas. Não vamos fazer, não. Toca Ele o barco. sugere, ele mesmo aborta a não, missão. não, É, porque ele Vamos sabe que fazer ele vai não. perder e ele ficou com medo. É. Arregou. Tem aquele... Ai, Brusque e Atlético Goianiense. Ai, o Brusque tá na C Ai, também. gente do céu, clima Tá. de feriado, viu? Vou pegar aqui a informação. O Atlético Goianiense. Atlético Goianiense também que não tá empolgando Não. muito, né, na Série A. Esse joguinho aí, Não mostrou aqui veio ainda, né? não. O time do Atlético. O Brusque, que tá na Série B no Campeonato Brasileiro, né? Isso, B. Inclusive, vem de derrota diante do Coritiba. E na primeira rodada venceu o Mirassol por 3-1. Sei não, hein? Vai Dá moiar? jogo, dá jogo. Vai moiar? Vai moiar. Sabe como o apelido do Jair Ventura lá na Baixada Santista, né? Técnico do Atlético Goianiense hoje. Jair Tortura, porque o time dele é uma tortura de se ver. Tão ruim que ele coloca sempre os piores em campo, arma mal o time. E eu acho que, não sei não, o Bruscão pode ser que faça... Coloca os piores em campo. Meu cara. Deus. Um abraço pro Ricardinho Martins, eu o acho Ricardo que- Martins que talhou esse apelido, Jair Tortura. Acho que a gente, por ser o jogo na casa do Brusque, a gente não sabe como é o gramado, né? A gente sabe que
Aí nessa fase pode ser que algumas surpresas venham, né, em relação ao gramado, pode ser um campo muito ruim também. Tem todas essas coisas em relação ao jogo, mas pode ser que um empate aconteça. Por exemplo, acho que o empate é um resultado provável aí para esse jogo, por ser na casa do Brusque, enfim, ter minimamente o apoio ali do clube, dos torcedores, então eu não acho que o empate seja improvável, mas eu ainda coloco o Atlético Goianiense um pezinho a mais, né, do que o Brusque, não dá para negar. Eu tô muito decepcionado com o Atlético Goianiense. Mas ainda nesse acho que é um Campeonato pezinho a Brasileiro. mais, ainda é. Eu sou 1-0 Brusque, hein? Se pode fazer um resultado é agora, né? 1-1, Brusque e Atlético Goianiense. Foi de Frankfurt. Não, ela foi no palpite dela. Foi de Tem Frankfurt. opinião Toma, própria. garotinha, é isso aí, Frank, tamo A gente junto. fala hoje em dia, né? Foi de Tamo arrasta pra junto. cima, foi de comes e bebes, hoje foi de Frankfurt. Continua. Quer retirar ele? Não, alguém pode ligar lá no ramal da segurança, por gentileza? É 3227. Nossa, até gravou, hein? Aquela fotinha que te passaram, né? Tá louco, meu. Deixa comigo, você vai ver. Que fotinha, Frankfurt. Você tava lá, chegou atrasada, fez a gente ficar meia hora a mais numa reunião aí. Mas Foi tá tudo mesmo. certo. Foi mesmo. Esperando e o senhor não Ele, apareceu. ele é verdade, tão atrasado verdade, que nem ele lembra que ele se atrasa, que já São entrou no muitos normal. compromissos. Tá atrasado até no compromissos. pensamento. Olha só, o compromissado, eu acho que esse é um jogo que vai dar Brusque, 2-1 Agora sim. contra o Dragão. Mas palpite é palpite, não tem. Não dá pra saber. E aí, só que aí depois, lá em Goiânia, lá no Foi. Antônio Ascioli, o Dragão dá uma chamuscada no Brusque e classifica. Pronto, já resolvi a situação. Aí, outro bom jogo, ó, Ipiranga, E qualquer coisa... Furacão. De Erechim, qualquer coisa você pergunta lá para eles. E Atlético Paranaense. O jogo vai ser lá no gigante da... Acabei de entender, demorei dessa Ainda bem que vez. Difícil, né? Difícil. Como é que chama Colosso da Lagoa? Como é que chama o estádio lá de Erechim? Colosso da Lagoa. Vai ser lá o Sei jogo. lá. 6 da tarde já essa partida. E o Atlético, aquela coisa, né? Vai usar os principais jogadores atuando fora de casa, se bem que Não dá nem pra comparar, né? Não, esse jogo é do Atlético. Paraná pro sul, ali tá pertinho. Tá do dá pra lado. todo mundo. Lembrando que o Ipiranga de Erechim joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, últimas partidas do Ipiranga, vitória por 4-0 diante do Londrina Olha aí. e vitória diante do CSA na primeira rodada O por 3-1. Londrina tá na zona de rebaixamento da Série C, diga-se de passagem. O Londrina que também lutou contra o rebaixamento em certo momento no Campeonato Paranaense, como o campeonato é meio doido, conseguiu uma vaga na última rodada para a fase de mata-mata. Fase subsequente, né? Coisas de competições. Depois a gente reclama do Campeonato Paulista, né? E você conhece bem aí as regras, né, do regulamento do Campeonato Paranaense. Fiz muito. E aquele jogo que todo mundo queria saber o seu palpite, Enio. Qual? Aliás, a gente palpitou Ipiranga e Atlético Não, ou para todo palpitamos. mundo vai dar o Atlético? Não, para mim vai dar Atlético. Pra mim, 3-0. Furacão também. 2-0 pro Furacão. Então, é isso aí. E volta E o para senhor casa Frankfurt? abastecido de gols o Quer ver Atlético. que ele vai falar que vai empatar Ipiranga e Não, eu já Furacão? falei que vai dar Atlético, gente. Quanto? Vai vencer. Sei Quanto, lá, 2. No dia do trabalho, você vai 3-1. 3-1. Porra. E volta para casa abastecido de gols. É isso Entendeu? aí. Souza e Bragantino. Onde é que vai ser esse jogo do Souza aí, você sabe? Estádio Antônio Maris em Souza. O Marizão. É. Lá em Souza, na Paraíba. Nossa, Marizão. É assim que eles chamam o estádio. caramba. Souza é Bom, uma grande Incógnita, eu acho. incógnita mas é a e grande surpresa, né? surpresa também da terceira rodada aí. Passou pelo Cruzeiro na primeira fase, todo mundo achou que já tinha feito muito, passou também pela segunda fase até chegar a esse enfrentamento aí contra o Bragantino. Você acha que o pessoal lá de Souza estava imaginando enfrentar o Bragantino ou de repente os caras esperavam uma festa? Será que vem um Flamengo aqui? Será que vem o Corinthians? Porque o pior pode ser melhor, ou o melhor pode ser melhor. Exato, porque Depende do imagina o Souza prisma, passa e ganha o Bragantino, improvável. Mas já imaginou? Acontece? Eu acho assim, improvável, mas mais fácil de acontecer contra o Bragantino do que contra o Flamengo. Sim. Aí vem Entendeu? essa questão. Se perde o valor, às vezes, do ingresso, que Flamengo ia lotar, né? O Bragantino, com todo respeito, né, é uma equipe nacionalizada, não tem torcedores nos 4 cantos do Brasil, em massa, como tem o Flamengo. Sim. Mas é um jogo que
sei lá, pode ser que aconteça. Se aconteceu contra o Cruzeiro, Você por que entendeu? não poderia acontecer contra... A gente sabe que o Cruzeiro vem numa Fase terrível. decrescente, uma fase ruim. Mas não é um time que... Mais acessível, eu acho, né? acessível. Palavra. Não é um time que se joga hoje contra o Bragantino. Seria improvável, impossível de vencer o Bragantino. O Souza venceu... Eu sei que não tem nada a ver, né? Às vezes, Não, mas mas tô entendendo. se a gente faz uma lógica assim, não é impossível. É isso aí. Quem sabe? Acho que a gente tem que esperar pra ver o futebol que vai ser apresentado. Inclusive o Souza que foi campeão paraibano. Em vez de empate por 0-0 na primeira rodada da Super Série D contra o Iguatu. Ó, não menospreza a Série D, não, bicho. Mas eu falei a Super Série D. Você falou com ironia. Não falei não. Falou sim. Cadê o detector de mentiras Super do Link segurança, Sport Clube? Mari? Eu Já quero o ligou? detector de mentiras aqui do Link Sport Clube, rapaz. Eu falei na Super Série D. Adoro o Campeonato Brasileiro em todas as suas vertentes, Frank Fortes. E que é um detector de mentiras, mesmo assim. Adoro o Campeonato Brasileiro em todas as suas vertentes. Ok. Você Tá, jogaria a Série D? entendemos. Que dó da Série D, né? Se eu tivesse que jogar a Série D. Você é tão ruim assim? Eu sou péssimo, não sou Você é série- lateral ou série- zagueiro? Série Série tem D, dúvida. não Série Z. Você é zagueiro? Sou zagueiro. Ruim. Eu imaginei, né? Porque Não, assim, se ele é não uma tem estratégia. chance nenhuma lá na frente de marcar gol, não tem agilidade com a bola, pelo menos Olha ele o que ela pode tá chutar as falando, olha o que ela tá canelas de falando. alguém. Olha o que ela tá falando, zagueiros do Brasil Não, univos. não. Zagueiros do Brasil univos. Não, Ela falou não. que o zagueiro... Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi que você falou. Se você não tem habilidade pra chutar o gol e fazer essa transição, pelo menos chutar a canela de alguém você pode, com mais liberdade, que o zagueiro ele tem essa liberdade a mais de chegar ali na pessoa do que o atacante. Você que é zagueiro, Não, tire as suas não, próprias conclusões. Porque zagueiros bons, eles chutam ao gol, fazem gol também. O Arboleda ontem lançou uma bola ali que quase entrou no gol do... Quase não, né? Mas poderia Para de ter dar risada entrado do argumento, no Frank. gol do Palmeiras. Para da risada do argumento. Mas eu tô falando dos pés de rato, tipo você. Então, isso aí assim... você tem um ponto. Entendeu? Porque assim, Você a é pé bola de poderia rato. passar, o jogador jamais. Você é super pé de rato. Você vai escolher ser o atacante Eu do seu falei time? que era pé de gato, super pé de gato é um certo exagero. Você ia escolher Já ser o vi atacante muita gente do pior seu do que time? eu aí, ó. Goleiro não pode ser, porque é ruim no vôlei também. Que você falou que Não, eu nunca sou bom no jogava vôlei. nunca ganhou uma medalha. É que eu fui Só de dar participação. né, Ele é ruim. né, Você diz que é ruim. usar a minha envergadura, o meu tamanho, pra amedrontar os Sabe, adversários. Não, mas amedrontou e não você se ganhou. daria bem no vôlei se você fosse aqueles rodoboy, por exemplo. Sim, poderia, Né? realmente, Aí poderia. você- Poderia. Rapidinho lá, limpou. Duas passadas já suor, já, atravessou o... já era, saiu, volta. Já era. Acabou. Vamos falar da Copa do Brasil? Então, mas aí que tá. Só justificando pro pessoal aqui que eu não tô falando que zagueiro é ruim, não. Tô falando que o Enio é ruim. Isso é verdade. É isso que ela falou. Fortaleza e Vasco da Gama, jogo das 7 da noite lá no Castelão. Ah, A rapaz. gente não palpitou Souza e Bragantino de resultado. É, né? Vai dar Bragantino. Será? Eu vou de Souza. 1-0 pro Eu vou de Souza. empate, porque são 3 resultados possíveis num jogo de futebol, né? É isso aí. 0-0. Fortaleza Parabéns. e Vasco da Gama às 7 da noite, lá na Arena Castelão. Fortaleza, Esse é pra mim, jogaço. é amplo favorito. Amplo. Amplo favorito. É duelo de Série A, mas o nível do não sei Vasco da não. Gama é sofrível, né? É, isso é real. Acho que em 2 jogos. Mas você não acha Fortaleza que classifica. você tá impactado pela goleada contra o Criciúma? Não. Posso estar mais impactado pelo trabalho do Fortaleza. Pelo resultado ruim do Pela Vasco? longevidade do trabalho do Fortaleza, pelo que eu vi do Fortaleza atuando na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, aqui no estádio do Morumbi. Legal, gostoso ver o Fortaleza jogar. Legal pra caramba. E assim, ao mesmo tempo que a gente pode se impactar pela derrota do Vasco, a gente pode dizer que também estejamos impactados pela goleada do Fortaleza diante do Boca Juniors outro Sim. dia. Sim, né? sim. Sim. Acho que Isso é deu, verdade. deu um recado para quem for lá no Castelão. Ó, se quiser jogar de igual para igual aqui, nós estamos aí. Pra Eu mim, 2-0 pro Fortaleza, tá? sou muito. Eu vou de tricolor, 2-1, a vou sim. pimentinha que vocês vivem falando aí. 2-1 pro Fortaleza. Pimentinha. Pimentinha é o atacante do Sampaio Correia. Ai, ai, ai. Bom jogo, hein, vai ser esse aí. Para mim, aliás, o grande jogo da fase da Copa do Brasil, também Fortaleza e Vasco da Gama. Um duelo bacana, já que os outros não têm tanto equilíbrio assim. América de Natal e Corinthians. Qual Corinthians será que nós veremos em campo logo mais, hein? Nossa, será que ele vai poupar algum jogador? Quando que é o jogo da Sula? Próximo Na jogo da próxima Sula. semana, terça-feira.
Da próxima semana. Tem Campeonato Brasileiro ainda final de tem semana. antes, no né? meio, né? E o próximo adversário do Corinthians no Brasileiro... É o Fortaleza na Neoquímica Arena no sábado. Aí é Melhor difícil, poupar, hein? né? Melhor dar uma segurada, né? Porque essa viagem aí, ela é cansativa também. Eu acho que o Corinthians vai acabar indo com um time... Mas eu vou te Isso. falar, se não vier com um bom resultado diante do América, Chega aqui pressionado. chega aqui Mas pressionado aí a porque a Fiel partida conduz contra... depois. Mas a partida contra o Já Fortaleza empurra. vai ser muito dura. Sim, contra o Fortaleza Você vai ser muito entendeu? difícil. Porque se não consegue um bom resultado diante do América, outra parada difícil no final de semana contra o Fortaleza, e aí jogando a vida na Copa Sul-Americana na outra semana, na terça-feira, é uma situação difícil pro Corinthians, tá? É que fica muito jogo decisivo, É. né? Um atrás do outro. Mas assim, não perdendo pro América tá ok, porque depois Sim. você traz a partida de volta Pra aqui, cá, decide em hein? casa, joga lá com as reservas, empata, beleza, traz. Mas eu acho que o Corinthians vai vencer. Também acho. Eu acho Vou que falar a de... verdade. 1-0 pro Corinthians, vai. Eu nunca pensei que eu ia falar isso na vida, mas tô com ele. 1-0 pro Corinthians também. A gente vive concordando aqui, isso que a gente Não, precisa nunca. trazer as A claras gente desse não, é programa. muita gente. Você que vive concordando comigo, porque eu falo que... Ai, tô com a Aline. Eu não concordo com você, não, na maioria das vezes. Não é, o Frankfurt? Você tá aqui pra comprovar. Você é o nosso juiz. Eu estou aqui. Vamos pro jogo. Tamo Todo mal mundo de juiz, hein? optou aí no Corinthians? Oi? Todo mundo 1-0. optou no Corinthians? Sim. É isso? Então tá bom, um triplo aí no Corinthians. Estamos confiando em você, hein, Corinthians. Vem lá. Vai, Timão. 9h30 da noite, Flamengo e Amazonas. É o jogo no Maracanã. Então, Coitado do Amazonas, né? é difícil, né? Esse é um jogo Pelo que menos a festa vai ser bonita. poderia passar até, né? O Flamengo, né? Ah, é verdade. Resolve lá. Nossa, aí vai ser... Poderia Vai passar. ser difícil mesmo. não, porque, tipo, se primeiro... Gostão de Pelo menos vocês. o primeiro jogo fosse lá, né? outra situação. Sabe Mas quem se tá lá agora no chegar com- Amazonas, né? O Dentinho também chegou para você juntar o Jô, o Leitinho, Sassá. Jô, Já futebol imaginou master o tá Flamengo ótimo. empata com o Amazonas com o time C, B? Ixi. Mas eu acho que não vai com o time C bem, Você é não. azedo, hein, garoto? É um futebol master, fala Acabou sério. com o Amazonas, O jogo, do Os nada. Dentinho. caras se esforçando para fazer um time ali que seja condizente, para representar o estado, o clube do estado e tal. Você dá uma... tudo bem, o Master tá ótimo. Pô, que isso, cara? Vamos para pensar aqui, fora o amor que nós temos pelo Amazonas na Agora história. você vem nessa aí. Agora ele Não, ama, mas é agora verdade, ele gosta, mas é agora tem um verdade. futebol Ela tá bom. tentando dar o troco do zagueiro até agora, deixa ela tentar. O do Amazonas, Nossa, tá vendo? Ele fica irritadinho. do Amazonas, Você perde a linha, aí do você Amazonas, perde a razão. Você do perde Amazonas. a linha aí, ó, e a razão. do Amazonas, assim, a Ai, campanha na Série C foi um negócio fantástico. Eu acho que o Brasil inteiro ganhou se não uma admiração, um carinho. Mas como você vai contratar o Jô, cara? Sabe, a Série B é uma competição tão difícil de ser disputada. Ela o pessoal lá, a segunda divisão, que não sei, gramados são horríveis. Agora, principalmente o Amazonas, que está numa outra ponta do país, as viagens são enormes, as distâncias para serem percorridas pelo campeonato. Você vai contratar um jogador tão envelhecido assim pro seu time, o Dentinho, que a gente não sabe nem como vem jogar. É mais pelo nome do que pelo futebol. Ou se o cara foi buscar o Dentinho lá e falou, pô, você tá jogando muita bola, hein? Vamos lá pro Amazonas. Não foi, né? Então, eu acho muito mais válido você apostar em outros nomes, dentro de um contexto regional, até jogadores mais jovens. Frank. Não, eu quero te fazer uma Contextos, pergunta em cima. Eu regionais quero do contrapor que a sua ideia aí para um saber. cara desse que Mas não- será que um clube como o Amazonas não precisa de 2, 3 ou 4 jogadores, mesmo que sejam ali mesmo que seja ali na composição do elenco, para fazer um marketing, para fazer com que o resto do Brasil olhe um pouco mais para o Amazonas? Mas o Jô tá jogando, né? Não, mas também ele. Tá Mas- compondo elenco, né? Não, mas todo Mas mundo que chegou compõe pelo menos elenco aí vai na- para jogar, pô. Mas pelo menos tá chegando aí pra disputar contra o Flamengo, então Mas tá será- tão ruim assim? Não, eu entendo o ponto que você levanta. Eu acho que é importante ter a publicidade, enfim. Mas o critério futebolístico, ele entra em campo, cara. Claro. E assim, não é só em relação ao Flamengo, é em relação à Série B. Porque contra o Flamengo, dificilmente conseguiria Vai fazer ganhar. alguma coisa. Mas a Série B, ela precisa ser bem enfrentada, porque não só. Não estou falando de acesso do Amazonas, estou falando de permanência na Série B.
na Série B. A Primeira fez uma cara. Não tava mostrando, cara. É, Por isso que eu o Frankfurt fez uma caretinha aqui. tava em você. É. Câmera. Mas é a Não permanência perde o na Série B. prumo, não. Não, Vai, mas é a garoto. permanência na Série B, que eu acho que é importante, pô. Preocupa Um futebol, com as minhas caretas, um né? futebol do Norte precisa Tá desse sentindo o que carinho. eu sinto quando eu tô aqui na Precisa- apresentação da jornada. Precisa, sabe, desse carinho desses representantes no futebol brasileiro a nível nacional. E é uma parte tão importante do país. Uma torcida tão apaixonada como a gente viu. Você tentou remendar, mas não conseguiu. Não rolou. Fui Bom, bem pra Flamengo caramba. Vai, fala sério. O Não, mas o Flamengo- Flamengo vai ganhar, né? Flamengo- Dito tudo isso, o Flamengo vai ganhar o jogo. Acho que dá uns 2-0 aí, vai. Nossa, se for 2-0, o Tite vai balançar, hein? Não, mas ele não vai com o time titular. Você acha? Eu acho que aqui joga o time titular. Aí ele eu acho poupa o que- time lá. É, porque... Resolve aqui e poupa Não, lá. eu acho que ele vai com Gabigol. misto, mas eu acho que ele vai com misto aqui. Se der ruim, ele vai colocar os titulares. Ele entra com misto. Eu duvido que ele vai entrar com todos os Bora, titulares. vamos fazer o exercício O aqui misto de do futurologia. Flamengo é o quê? É um misto quente, muito bom, inclusive. É com ketchupzinho em cima, pimentinha, como diz a Aline Bravo. Mas, falando Tô com sobre... fome. Somos dois. Guilherme Mantuan tá lá, sabia? É, O irmão do Gustavo Mantuan, do Corinthians. falando sobre aquilo que disse a Aline. Se der um BO, se der algum problema, daí coloca os jogadores titulares. Agora, você imagina, num exercício de futurologia, se der algum problema diante do Amazonas. Não dá, não dá. Com o Não, mas vamos num cenário hipotético. Rapaz, o Tite não sai do campo, hein? É complicado, mas. Não, mas não dá, a probabilidade é mínima e. De verdade, assim. Eu ouvi a tudo lógica que é não, né? eu ouvi tudo que o Enio falou e tudo mais, mas comparando o futebol e também onde está Capacidade de cada um investimento, dentro claro, das prateleira prateleiras de do cada um. futebol brasileiro, o Amazonas está muito, muito, muito distante do Flamengo. O Flamengo consegue ganhar o Amazonas com o time C, se quiser. É isso aí. Entendeu? Porque o investimento é outro, gente. O nível de jogadores que o Flamengo tem é maior do que o Corinthians. Aprendeu, papudo? Não, Aprendeu como você faz uma crítica, uma Cara, eu análise concordo. sem ficar. É Master, pra Mas Master. é tá bom. futebol master mesmo, Sem- Frankfurt. Sem ficar Dentinho é pra futebol sem ficar master. depreciando Jô um é pra clube que futebol tá trabalhando master. para enaltecer o seu estado, para crescer no futebol brasileiro. Pelo amor de Deus. Não Pelo precisa amor de Deus, né, tripudiar pra Frank? cima do Pelo amor Amazonas. de Deus, né? Eu não Certo? tô tripudiando em cima do Amazonas. Tô falando do Jô e do Dentinho. Tripudiou em cima do Amazonas, que tá Tá, se tá, Falou que esforçando. quer pôr fogo na cadeira. Bom, Vocês estão distorcendo as minhas É. frases. Sendo não, cada um Dito que, isto- cada um que Dito resolve isso. os seus problemas. gente, Ó, mas agora falando sério. ele vai voltar. Eu que tava Não, eu só pontuando. fiz uma provocação, Ô, ele mansplaining. Não, é que ele te atravessou de novo. O Frank tá impossível hoje. Fala lá, Nene Bravo. Tô brincando, vai, tô zoando. Não, Agora obviamente. vocês vão ficar um do O- outro. Não, fala você. É brincadeira, gente. Pelo amor Você de tava Deus. com a palavra, Aline? É isso aí. Bom, Fala, gente, dito o fica que eu quieto. falei em relação às prateleiras que o Amazonas e o Flamengo tá, e o Flamengo vai conseguir vencer mesmo com um terceiro time, porque o investimento e o que tem à disposição é outro nível de estrutura e de tudo. Eu acho que o Flamengo vai vencer o Amazonas em casa. Não acho que o Tite entra com um time titular, vai entrar com um time bem misto, se não for inteiramente misto. E se acontecer algum problema, deve colocar os titulares em jogo. Duvido que vá fazer isso. E o Flamengo ainda vence por, no mínimo, uns 2-0 aí. contra É o um Amazonas. reserva o suficiente, né? Mas- É no Maracanã, é em casa, Não, gente. e mesmo reserva do Flamengo, É. vai fazer joga contra qualquer time da Série A do campeonato. Exato, a gente compara o Flamengo contra o elenco, sei lá, do Corinthians, do Não Santos, tem nem muita com o preocupação. elenco do Grêmio, do Internacional, do Cruzeiro, que são times que jogam Série A. Eu então- acho que o grande porém do Flamengo é que não fez o jogo ainda, né? O torcedor do Flamengo ainda não falou, nossa, esse jogo o time atropelou. O campeonato o Carioca tomou um gol durante toda a competição, mas não foi de encher os olhos. A primeira partida contra o Nova Iguaçu a gente pode até colocar. Mas dentro do Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores o time não encantou. E a gente sabe que o torcedor do Flamengo é muito crítico e pede goleada tal. Não sei se o Gabigol já vai estar disponível para a partida de quarta-feira. Liberado ele está. Se ele vai jogar ou não, depende do Mas eu acho que, então, se ele não for titular contra o Amazonas, aí você pode ter certeza que o problema é entre o Tite e ele. Porque não vai ter Aí você nenhuma querendo arrumar mais justificativa. um problema. Não, mas todo mundo sabe que Você o está Tite... semeando desavenças no futebol Não. brasileiro, rapaz. Quem semeou desavenças foi quando ele provocou o Tite quando era... Não, isso técnico aí, da seleção. águas passadas não movem os moinhos. Não movem moinho, tá bom então. Ué,
Tá bom, então. Bom, rapaz. Entre o Pedro e o Gabigol, Você acha que os dois não podem jogar juntos? Podem, claro. Dorival Júnior mostrou que Então, pode. e o Tite não utilizou eles juntos até agora? Ah, mas o Tite é só mais um, né? Porque os outros todos que passaram antes do Dorival chegar e falar, estabelecer que era possível, todos utilizaram desse mesmo expediente. Para finalizar, Internacional e Juventude, o clássico esse gaúcho, será jogaço. lá na Arena Beira Rio. E aí? Jogaço. Então, eu acho que é um duelo parelho, mas nivelado por baixo, ao contrário de Fortaleza e Vasco. Porque o Juventude vem para lutar pela permanência no Campeonato Brasileiro, fazendo jogos interessantes, e o Internacional naquela, né? Será que vai, será que não vai? Sabe o que eu acho curioso desse confronto? Eu acho que é um confronto em que nenhum dos dois pode poupar. Exato. É. Eu acho que é aberto também, não é? Sob Nenhum o dos risco dois de é ser grande eliminado. favorito. É. Né? Quem poupar, assim, corre um grande risco de ser eliminado. Né? Justamente por esse equilíbrio, essa questão regional, o encontro recente em semifinal do Gauchão. Eu acho ainda né? que o Juventude deve dar mais importância aí à Copa do Brasil do que o Internacional, porque o Internacional ainda está disputando a Sul-Americana. Uhum. O Juventude não, por outro lado, né? Então é um campeonato muito, muito importante para o Juventude. E o Juventude que, assim, a Série A do Juventude é jogar para não cair, para não Sim. voltar para a segunda divisão, certo? Então, o Juventude, para mim, é um daqueles clubes que prioriza, de fato, a Copa do Brasil. Você tem razão. Aí, agora não quer falar nada. Agora não tem nenhum máximo. Fazendo as contas aqui. Nesse primeiro jogo... Tá fazendo as contas? Então, leva um certo tempo, né? Ele fala das contas na próxima live, não? Pensa comigo. O Internacional é segundo colocado do grupo dele, o grupo C da Copa Sul-Americana. Ele tem 5 pontos. Mesma quantidade de pontos do Belgrano. Mas 6 partidas, assim, sofríveis, né? Uhum. O Delfim é terceiro colocado, tem 4 pontos. O Tomayapo é o saco de pancadas do grupo, tem apenas 1. Lembrando, o segundo colocado vai para playoffs na Copa Sul-Americana. Eu ainda acho que o Internacional tem muito a lutar na Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil é um caminho mais favorável do que propriamente a Copa Sul-Americana. Primeiro, paga mais. E segundo, as viagens não são internacionais, não tem tanto desgaste assim. Você pode priorizar uma competição dentro do seu calendário. Eu gosto da ideia do Internacional jogar a Vera, a Copa do Brasil. Depende, né? Que se você for comparar jogar no Amazonas ou no Uruguai, ali pro Internacional... Vocês acham que o Amazonas passa de fase? Não, digamos então que passe aí contra o... Depois fica mais no eixo, né? Não, pode ficar mais no eixo, mas jogue contra um time, sei lá, Fortaleza. É mais fácil ir pro Uruguai do que ir pra Fortaleza, mas tá tudo certo. Eu acho que o Inter não vai abrir mão nem de Sul-Americana, nem de Copa do Brasil. Só que vai ter que fazer uma compensação aí de elenco para... O Juventude, por sua vez, só tem um. Aí é problema mais, do Tchatcho, né? Problema do... É. E ele não tá resolvendo bem os problemas lá, não. Inclusive, tá falando coisa demais, né? Eu vou apostar no empate nesse jogo aí. Porque, pra mim, não tem nenhum grande favorito. Tem o elenco casa do Internacional. Tem o fator casa do Internacional, né? Que a gente sabe que conta muito. A torcida do Inter empurra também demais. Mas eu ainda acredito no empate. Vou colocar 1-1 aí. Se ninguém poupar ninguém, pra mim dá Inter. Pronto, falei. Pra mim dá um 0-0 e a partida vai ser... Não, mas eu acho que não tem qualidade pra fazer gol. Eu não vejo o Internacional fazendo gol. Azedo. E o Juventude passa, tá? Mas o jogo da volta vai ser lá em Caxias, aí o pau come. Como diria um amigo nosso, a conferir. Amanhã você confere com a gente aqui se os nossos palpites estão calibrados ou não, porque aí a gente repassa aí os resultados dos jogos da Copa do Brasil e já projeta também as partidas que serão realizadas nesta quinta-feira, tá bom? Inscreva-se aí no link Esporte Clube, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí na nossa transmissão, pode deixar like já agora nessa transmissão que a gente está encerrando aqui, compartilhe também com as suas redes sociais, tá bom? A gente volta logo mais, 6 da tarde. Estaremos aqui de novo, falando mais. Vamos fazer um apanhado da primeira fase, dos primeiros jogos, os jogos de ida, né, da fase de grupos da Libertadores. Vamos passar um grupo a grupo aqui para você, para a gente ver como é que está a situação do seu time, tá bom? Obrigado, Aline. Obrigado, Enio, seu Azedo. E a gente volta logo mais. Tchau.